Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar sequência no vídeo 360. Então, da volta do espírito à vida corporal. E aqui nós ainda temos uma pergunta e uma resposta de Allan Kardec na questão de número 335, porque no vídeo anterior não deu para terminar ela. Então nós vamos à pergunta. Olha só para você ver. Esse poderia é que é o X da questão. Você entendeu? Poderia o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? É relativo, cada caso é um caso, é complexo. Porque, como eu já expliquei em alguns vídeos anteriores, tem muitos espíritos que abortam a prova e a expiação dentro do útero da mãe. Ele aborta. Sobre a influência de obsessores, sobre a influência do ódio que ele sente por aquela mãe, por aquele pai, sob a influência do medo de falhar. Então, ele entra num estado assim de paranoia tão grande que ele aborta, entendeu? Ele aborta a prova e a expiação. Aí você pode pensar assim, mas se existe uma programação reencarnatória, não sabia os bons espíritos que todo aquele comportamento, todo aquele ato, toda aquela atitude daquele espírito seria possível vir acontecer? E por que os benfeitores espirituais não fizeram nada por aquele espírito, por aquela mãe e por aquele pai? Ora, como não fizeram nada? A nossa visão, o nosso conceito é muito egoístico. Nós somos muito míopes. O que significa? Somos muito cegos. Nós achamos que as coisas têm que ser de acordo
com a nossa imaginação. E não é. Não é de acordo com a nossa imaginação que os desígnios das leis de Deus funcionam. É de acordo com os desígnios de Deus. E o fato de tudo isso ocorrer está relacionado ao livre arbítrio relativo, tanto do espírito, quanto da mãe, quanto do pai. Oportunidade lhes foram concedidas. Agora, gente, se você soubesse onde aquele espírito se encontrava, obviamente você pensaria 10 vezes em formular um questionamento. Porque as coisas não acontecem como nós enxergamos. A nossa visão é míope. Você entendeu? Então aqui acontece a mesma coisa. Olha só para você ver. Poderia o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? Sim, é possível. Ora, se ele abortar, aborto vem de abortar. Você entendeu? Aborto vem de abortar uma prova, uma expiação, abortar uma batalha. Por exemplo, tem uma corrida de automóvel, só para você entender. Aí chega um fiscal e diz assim: olha, não vai ser possível, tá todo mundo preparado ali para a largada. Acelerando para poder ver quem sai na frente. De repente o fiscal passa assim na frente dos carros com a bandeira vermelha. Passou com a bandeira vermelha, pode desligar o motor do automóvel, porque alguma coisa de grave aconteceu. Aí vem lá pelo rádio: tufão à vista. Você entendeu? Tempestade à vista. Então nós vamos ser obrigados a abortar a corrida até passar aquela tempestade. Abortar vem do mesmo interromper. Você entendeu? Abortar, interromper, aborto. Olha só para você ver como são as coisas. O negócio é muito complexo. Então, se o espírito no útero de sua mãe, ele é capaz. Isso não são todos não, gente. Isso não é generalizando não. Como eu já disse, isso é relativo. Se certos espíritos são capazes de
abortar o seu retorno ao corpo físico por vários fatores que nós desconhecemos, porque nós não podemos afirmar nada. Então, o espírito, ele pode sim recusar no último instante. Os benfeitores dizem assim: Belarmino, vamos? Mas é agora, meu reencarno? É agora, Belarmino. Aí o Belarmino senta e fala assim, ó, resolvi. Eu não vou reencarnar. Mas por que, Belarmino? Não vou. Eu tenho medo dos meus algozes que estão lá no corpo físico. Eu não me sinto preparado para enfrentá-los. Eu sei que eu não vou. Agora você entende que isso é uma classe de espírito, né? Não são todos os espíritos. Espíritos evoluídos, nós não estamos tratando dessa questão aqui. Porque espírito evoluído, ele, ao chamado de Nosso Senhor Jesus Cristo ou de outros Cristo, Jesus amado, outros Cristo, gente, mas existe um número inimaginável de Cristos, vamos usar esse termo, porque esse é termo da Terra, mas vamos usar, para você entender mais fácil. Existe um número inimaginável de Cristo nos universos, mais evoluído e menos evoluído que o Cristo nosso aqui, graças a Deus. Todos em processo de evolução. Você entendeu? Então, existe uma classe bem assim inferior que também ele não tem condições de, naquele momento, abortar o retorno dele ao corpo físico, que são aqueles casos que eu já expliquei nos vídeos anteriores das reencarnações compulsórias. Você entendeu, né? Mas fora desses, então existe essa preia de espíritos aqui, num certo nível, tá bom? Então, ele pode sim recusar a retornar ao corpo físico. O que não é o que os bons espíritos dizem aqui. Mas no esmiuçamento a gente tem que mostrar o pró e o contra. Mas o pró, aliás, dos bons espíritos, você vai ver como tem uma nuance de sabedoria. Olha só para você ver. Olha o que eles respondem. Se recusasse, então se o espírito recusa retornar ao corpo físico, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Você entendeu? Se ele recusa não retornar ao corpo físico, porque é através do corpo físico que o indivíduo consegue, que ele pode se lapidar, quitar os débitos do passado, rever as suas faltas do passado, ficar quite, vamos assim dizer, perante a contabilidade divina. Então ele sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma.
Porque tem aqueles espíritos em regiões de sofrimento tão terrível que ele não sabe quando de lá será retirado para tentar uma prova e uma expiação. Até porque eu já disse em outros vídeos, não existe prova sem expiação e expiação sem prova. Mas ele permanece lá enfurnado e diz assim: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Só que ele sofre horrores. Ele sofre horrores. Ainda mais esse que os benfeitores prepararam toda a sua reencarnação. Prepararam uma mamãezinha para ele, um papaizinho, um lar, outros irmãozinhos. Você entendeu? Prepararam a região onde é que ele ia viver, uma profissão, sabe? Ele iria aqui na Terra reencontrar com aqueles teus algozes de vidas passadas, onde lhe seria exigido resignação, paciência, aceitação, humildade, paciência, né? Como eu já disse. Lhe seria exigido de alguma forma, assim, dele, ele mesmo exigiria dele renúncia, bom senso, prudência. Está entendendo, né? E só que naquele momento ele aborta aquele retorno. Não, eu não quero retornar agora. Mas por que você não quer? Porque eu não estou preparado. Eu estou com medo. Mas Belarmino, nós já preparou tudo, Belarmino. Nós preparou o casal. Nós preparou o teu corpo espiritual, o holograma. Nós preparamos tudo que você vai passar, vai enfrentar. Vai depender só de você, Belarmino. Retorna lá. Não, não vou não. Ele sofre muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma por essa atitude de abortar o retorno ao corpo físico. Olha só para você ver como são as coisas. E isso faz parte dos desígnios das leis divinas, né? Então, tem uma pergunta que é de número 336. É uma pergunta assim que nós vamos fazer o possível e o impossível para esmiuçá-la. Porque ao mesmo tempo que ela é facinha para mim, ela se torna muito difícil para muitas pessoas. Porque ela vem com sentido triplo. A pergunta, ela possui sentido triplo. E a resposta também com sentido triplo. E ela é relativa e ela é complexa. Cada caso é um caso. Você vai me ouvir sempre dizendo isso. Sempre dizendo isso. Eu sempre vou dizer isso. Por quê? Porque nem Allan Kardec deu a última palavra.
Não sei se você sabe disso. Como se diz assim o ditado, ó. Allan Kardec deu o pontapé inicial na bola, mas ele não deu o pontapé final. Você sabe por quê? Porque não existe o pontapé final. Não existe na doutrina dos espíritos a última palavra. Não existe a classificação, como assim, ó. Ou melhor, não existe a afirmação. É assim, pronto. Não. Agora, se você dizer assim, é relativo, é complexo, cada caso é um caso, aí existe. Você sabe por quê? Por causa da desigualdade evolutiva. Você está no nível. Você está no nível 10. Eu me encontro no nível 9,75. Ó, você está 25, né, à minha frente. Ou você está no número 10 e eu me encontro no 9,9999999. Mas faltou mais um nó para me igualar a você. Então nós dois não somos iguais. Faltou um 9. É onde entra o relativo e o complexo. Por isso que cada um tem uma mentalidade. Porque essa mentalidade faz parte do eu, da evolução de cada um. Essa mentalidade, essa inteligência, não foram os nossos pais quem nos concederam através da concepção. Ai, tem certos pais que dizem assim, fulano puxou, meu filho puxou por mim. Mas por que ele puxou por mim? Porque eu sou inteligente, ele também é inteligente. Grande bobeira dele. O corpo vem do corpo, mas o espírito não vem do espírito do pai. Os pais fornecem o material para que o espírito ali adentre. Vamos assim usar esse termo. Aloje. Mas o espírito não são os pais que os formem. Observe uma família de 5 filhos. Cada um tem um gênero. Cada um gosta de uma coisa. Um gosta de um tipo de música, outro gosta de outro tipo de música. Ninguém gosta da mesma coisa. E quando eles dizem assim, eu gosto da macarronada que a minha mãe faz, é mentira. Eles dizem isso para agradar a mamãe. Mas na hora, depois que eles comem a macarronada da mamãe, um diz assim, para mim faltou queijo nessa macarronada. O outro aproveita e fala assim, para mim faltou sal. O outro já diz assim, para mim já estava salgada. O outro já diz assim, para mim já faltou massa de tomate. O outro já diz assim, para mim parecia que estava meio crua. Olha só para você ver como são as coisas. Mas no final das contas, todos os 5 filhos estão certos. Estão certos. Porque é o nível evolutivo deles. É aquilo que eles sentiram. E nós não podemos
Você entendeu? Dizer que eles erraram. Porque, por exemplo, eu ofereço a você uma bala, aquelas balas bem molinha de doce de leite. Você coloca na boca e mastiga, mastiga, mastiga e engole. Aí eu pego uma pedra do tamanho de uma bala e dou a você. Você, sem perceber, coloca aquela pedra na boca, sem perceber que é pedra, e mastiga. Quebra teus dentes todo. Aí você me fala assim, oh, mas isso aqui não é doce, isso aqui é pedra. Eu vou dizer que você está errado? Você está certo. Doce é doce. Pedra é pedra. Então nós vamos para a segunda pergunta, porque essa segunda pergunta ela vai dar um pouquinho que falar, nós vamos ter que explicar bastante coisinha nela.